E aí, meus amores, tudo bom? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos para parte 2. Eu não cortei aquele vídeo na metade aqui, porque tava já 10 minutos, então vamos continuar. Então, na primeira parte eu falei ali sobre a minha experiência de como o Espírito Santo, né, se tornou meu amigo. Também contei o que ele falou pra mim, né, que eu, como uma mera mortal, já faria muita coisa por uma amiga, e quem dirá ele, que é Deus, né, é o Espírito Santo. Então, eu tava tentando lembrar, assim, quantas coisas aconteceram naquela época. Foi muita coisa que aconteceu. E aí veio na minha mente o que eu comentei no vídeo passado, que o Espírito Santo falou pra eu parar de orar pelo meu ex-marido. E eu falei, tem coisas que a gente não entende, né? Então, assim, toda vez que o Espírito Santo fala alguma coisa, você não vai entender, muitas vezes. Quando ele te fizer um pedido, ele vai até estar te testando o quanto você está escutando ele. E vou te falar que eu teimo até hoje com muita coisa e eu sempre me lasco depois. Pode acreditar que você vai se lascar, porque vai. Porque você vai teimar, porque faz parte do ser humano, como a voz dele. Não é uma voz audível que você escuta, é uma voz que vem de dentro. Então, às vezes você fica assim, tô meio louca, tô falando coisa da minha cabeça, né? E você vai embolando ali. Então, a emoção, ela rapta a razão e as tuas emoções acabam entrando na frente das vozes, né? E da voz dele também, que são vozes da nossa mente, do nosso cérebro, que já são duas vozes, né? O racional e o emocional, e ainda tem daí o Espírito Santo que fala no teu interior. Mas a voz dele, com o tempo, você vê que ela é inconfundível. Você vai com o tempo pegando. Então, ele vai te testar e ele vai fazer muitas coisas para comprovar que é ele que está falando com você. Inclusive, pedir algumas coisas para você. Então, eu comecei a falar com ele e aí ele falou, e eu estranhei ele falando assim: você pode parar de orar pelo seu ex-marido. E eu, tipo, nossa, com o coração apertado, achando que Deus ia restaurar o meu casamento com ele, com essa pessoa e tal. E não foi assim que aconteceu. Então, o que aconteceu? Porque a gente tem... Imagina, uma pessoa que foi criada na igreja, ela tem na cabeça dela que o casamento é até que a morte separe, acabou. E aí, eu tava com aquela culpa, um peso muito forte. E ele falou pra mim assim, você já pode parar de orar por ele. E eu fiquei tipo, não, eu quero ele chorar. Gente, tô falando, rindo agora o que eu falo, o que eu falava gritando, né? Chorando, esperneando. E aí ele pegou e falou assim: fecha seu olho que eu vou te mostrar. Quando eu fechei o olho, ele me levou até o apartamento que a gente morava e eu vi de costas uma menina de cabelo comprido, um cabelo comprido bem preto, assim, escorrido, tipo japonesa, assim, chinesa, meio desse estilo, assim, bem escorridão preto. E de roupa de academia. E a hora que eu voltei dessa visão que ele me levou, eu comecei a chorar mais ainda. E eu começou a me dar uma falta de ar. E aí ele pegou e falou assim: Pamela, eu não te mostrei isso pra você ficar mal. Eu não te mostrei isso pra você entrar em pânico e em crise. Eu só te mostrei isso pra você entender porque eu estou pedindo pra você parar de orar. Essa vai ser a pessoa que não vai deixar vocês voltarem. E aí, cara, eu esperneei, gente. Gente, é muito difícil, muito difícil. E aí, assim, eu tenho certeza que ele já tava com essa pessoa quando ele fez o que ele fez, então um dia eu conto, vocês vão entender. E porque isso era tipo, sei lá, acho que primeira semana de eu ter assinado o divórcio, tava acontecendo isso. Então eu tinha muita esperança, né? Aí eu chorava, gente, chorava, chorava, chorava. Mas resumindo, vai doer às vezes as coisas que ele vai te mostrar. E ele apareceu namorando com uma menina que era meio japonesa e fazia academia junto com ele. Tipo, um mês depois de assinar o divórcio. E aí eu falei, daí o Espírito Santo, o que ele tava fazendo? Ele tava me preparando, então, pra não ser um baque tão forte, o ponto de eu desmaiar, de eu parar no hospital, de eu cortar os pulsos. Então, ele me preparou para aquele momento, mesmo que fosse algo muito doloroso. Então, muitas vezes, ele fala assim, você sente uma palavra específica e você, às vezes, até toma uma teimadinha
mas ele pode ter certeza que ele tem razão no final. E às vezes a gente vai teimar. E foi assim que eu descobri que eu não voltaria mais. E até daí, tipo, falei, Deus, confirma. Porque assim, tudo tem a voz do Espírito Santo, tem tudo isso, mas eu sempre peço para Deus quando é uma coisa muito forte, que é um direcionamento. Cara, é uma decisão muito importante, né? Um casamento. Qualquer decisão muito importante eu peço para Deus confirmar e ele vai te confirmar. Então, eu tava numa igreja e um cara. Eu fui numa igreja aleatória. Que eu falei assim: quero ver se é isso mesmo, se eu tô louca. E aí eu fui nessa igreja aleatória e um profeta que tava lá, ele falou assim: tem uma pessoa aqui. Nossa, já comecei a tremer, né? Eu sempre encontro os profetas maluco, assim. Tem uma pessoa aqui que você tá quebrada, te quebraram no meio emocionalmente. Aí uma mulher levantou a mão e ele falou que não era essa mulher. Aí eu, tipo. Né? Aí ele pegou e falou assim: é você, Deus tá te falando que foi um livramento, essa pessoa que ele tirou da sua vida. Aí eu falei: tá, Deus confirmou mesmo, o Espírito Santo falou e tá confirmado também. E várias coisas que acontecem que às vezes o Espírito Santo fala pra mim antes. Às vezes uma mensagem depois, uma pregação, vai falar exatamente aquilo que o Espírito Santo já me falou. Então é muito engraçado isso, que ele sempre te traz uma confirmação. Então, como saber se é o Espírito Santo que falou comigo, se for uma coisa muito importante, Deus vai sempre te confirmar. E se você tiver dúvida, porque assim, conforme vai passando o tempo, você não vai ter dúvida dele estar falando com você. Hoje eu não duvido de nada. Eu teimo, mas eu não duvido. Às vezes eu teimo pela emoção. Por exemplo, vamos lá. Então ele mostrou a respeito do meu casamento e falou isso. Eu ia contar uma experiência agora recente, ele falou que não é o tempo de contar. Então, eu tô gravando o vídeo, ao mesmo tempo eu vou ouvindo, assim, sabe? Vem trazendo algumas coisas. Então, ele falou assim, pode contar outra experiência. Daí, então, vamos contar outra experiência, que também foi uma experiência a respeito de relacionamento. É muito engraçado que ele também me avisou. E eu dei uma teimadinha e... Enfim. Eu acho que isso foi... uns 4 anos atrás, tinha um ex-namoradinho meu que queria voltar comigo. Eu tinha namorado com ele quando eu tinha 19 anos, ele tinha me lascado emocionalmente. Já começa por aí, tudo errado, né? O cara já te ferrou na vida e você quer voltar pra ele. Mas enfim, a primeira vez que eu fui sair com ele, o Espírito Santo falou assim pra mim: Pamela, você não nadou pra morrer na praia. Falou bem assim antes de eu sair. Deu, amigo, é só pra... sair, pra eu sair um pouco de casa, todo mundo reclamando que eu só fico em casa, presa em casa, sem fazer nada, então eu só vou sair. Nossa, eu espero que o meu brinco não esteja, ele tá fazendo blim, blim, igual um sino aqui, espero que ele não esteja saindo no vídeo. E eu falei assim, é só uma saidinha de casa e tal. Gente, espere que eu vou trocar de brinco, que eu tenho certeza que esse tlim, 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 a vaca leiteira vai sair no vídeo, peraí. Agora não há nada que vai ficar batendo, porque eu sei que esses ruídos saem no vídeo, gente. Eu sei que saem. Então, tive que tirar mesmo. E voltando, né, a Blumenau, que aí essa pessoa foi me ajudar lá. Eu já tava meio que engatando num relacionamento. Eu não queria voltar, porque eu não tinha tanto sentimento assim. Mas ele dizia pra eu voltar com ele, que ele queria casar comigo, que ele queria ter filho, que ele queria ter uma família... E o Espírito Santo, assim, eu só escutava a risada dele. Tipo assim, o Espírito Santo tem muito a sua personalidade. Por quê? Porque pra você entender as coisas, ele não vai falar de uma forma diferente do que é a sua personalidade. Então, como minha personalidade é muito sarrista, espontânea e tal, ele é muito, assim, exatamente do meu jeito. É muito engraçado isso. Então, se você for uma pessoa chata, o Espírito Santo vai ser chato com você, porque é a forma que você entende. Se você for uma pessoa crítica, ele vai ser muito crítico, porque é a forma que você entende. Então, a forma que eu entendo de levar a vida, por mais lascada que eu já fiquei, de várias formas, em todos os aspectos, ainda é levar a vida rindo, tirando sarro. Então, ele dava risada da mesma forma que, né, eu senti ele rindo de toda a situação. E ele falou assim, se afaste. Da mesma forma que ele mandou eu parar de orar pelo meu ex-marido e me afastar
Ele também pediu pra eu me afastar dele e falou: ele tá mentindo, ele não te ama. Gente, não deu uma semana disso. Eu fui num lugar e tinha uma criança que morava, tipo, inquilina dele. E essa menina de 3 anos chegou pra mim e falou assim: tia Pamela, sabia que o tio fulano tem mais uma namorada? Gente do céu, isso é muito bom. Eu nem fiquei surpresa, porque o Espírito Santo já tinha me avisado. E aí a menina chegou e entregou o cara na cara dele, assim. E os dois ficaram, tipo, branco, igual um fantasma. Daí eu falei, é verdade? Me conta mais. E eles tentando deixar a menina quieta. Aí eu só olhei assim pra ele e fiz assim. Falo, não vou perder minha razão. E vou embora. Aí eu falei, fiz assim pra ele, um joinha. Falei assim, tô indo embora. Fui embora. E acabou aí. Resumindo, um mês depois, ele tava postando que ia ser pai. Ai, caramba. Eu acho que eu ia arrastar um chifre enorme e começar a engatar nas portas de tanto chifre que eu já tomei nessa vida. E aconteceu recentemente a mesma coisa. O Espírito Santo também falou pra me afastar, mas eu não posso contar essa história agora, mas eu vou contar mais pra frente, porque ela é muito recente, então não quero que as pessoas conectem a pessoa que a gente tava quase começando um relacionamento. Então vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá. Então, assim, o Espírito Santo te avisa. Ele é teu melhor amigo. Tem muita gente que. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo dá muita risada. Fala assim: o Espírito Santo parece até fofoqueiro, né? Porque ele te conta tudo. Se você perguntar, ele vai te contar, querido. Se você falar pra ele: olha, eu quero uma pessoa assim, 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 que veia de Deus dessa forma. Ele vai preparar a pessoa compatível. Ele não vai deixar ninguém chegar perto de você. Então, quando você coloca a tua vida emocional nas mãos de Deus, eu não sei nem por que eu tô falando isso. Mas quando você coloca a tua vida emocional nas mãos de Deus, ele vai atrair a pessoa certa pra você. E, já que a gente tá falando emocional, foi o mês do Dia dos Namorados, né? Eu tava meio lascada, chorando, mas tudo bem. Então vamos falar, né, um pouquinho da emoção. Em São Paulo, eu tava bem teimosa ainda e foi o segundo ano, né? 5 anos atrás aí, mais longe. Foi 2 anos depois do meu divórcio. Eu ainda tava me adaptando a muitas coisas e eu ainda tava muito carente. Então Deus tava trabalhando muito nessa parte de eu estar carente. Então eu queria sair com as pessoas que me chamavam pra jantar e tal. E aí, cara, eu acho que eu contei umas 3, 4 vezes seguidas dos caras me dar bolo, chegar na hora e não ir. Aí eu comecei a chorar, falei: Senhor, eu sou amaldiçoada. Eu sou amaldiçoada porque os caras, é a 4ª vez que os caras me dão um bolo, não é possível, eu sou amaldiçoada. Olha o que aconteceu na minha vida sentimental. Aí agora os caras me dão um bolo, um atrás do outro. Daí o Espírito Santo falou bem assim pra mim: você pode parar de me dar trabalho? Porque eu tô tendo que tirar esses trastes da tua vida. Que nenhum tem compatibilidade e todos iriam te ferrar emocionalmente. E você tá me dando o maior trabalho, Pamela, porque eu tenho que ficar o tempo todo tirando esses caras da tua frente. Tipo, eu tenho que tirar eles do caminho. Aí eu fiquei tipo: ai, Deus, então. Finge a egípcia, né? Então. Cara, cada coisa que eu passo é muito engraçado, sabe? Então, assim, contando, né? Hoje eu rio, mas assim, tava chorando, tava magoado. Hoje eu dou risada, mas a vida continua e você sente tudo, você fica frustrado, você continua sentindo tudo, você não fica amortecida, porque a gente tá no plano terrestre pra sentir. Então é difícil, muito difícil. E parece que quanto mais você tem relacionamento com ele, mais sensível e sensitivo você vai ficar com as pessoas. Então, quando eu chego próximo de uma pessoa, eu já consigo sentir muita coisa da vida dela, muito da parte energética. Então, essa energia da pessoa, só de chegar perto, já consigo sentir se eu quero manter ela na minha vida ou não. E quando eu teimo, eu me ferro. Simples, ponto. Por quê? Porque ele já deixou essa parte muito aguçada. E ele deixa, porque parece que cria um conflito, assim, sabe? E ele deixa você muito aguçado. Às vezes até eu falo, às vezes eu queria ser mais burra. Por quê? Porque você começa a sentir muito das pessoas.
E cada vez mais parece que você vai se isolando. Mas não é um isolamento, é uma forma agradável dele evitar muitas situações. Mas algumas ele deixa assim, e algumas a gente teima e tem que passar. E tem que passar para construir, para evoluir, para amadurecer. Então, muita coisa eu passei para hoje estar falando, né? Então, o que eu posso dizer? Não teima com o Espírito Santo, porque ele vai te falar e não seja teimoso como eu, que ainda teimo até hoje. E tomo na cabeça até hoje, às vezes, mas eu acho que é pra ter experiência, entendeu? Então, é isso. Então, já que foi Semana dos Namorados, eu estava chorando pela decepção amorosa. Ai, enfim, aí eu vou deixar esse vídeo mais amoroso. E confio em Deus, porque assim, não aconteceu ainda, mas hoje eu tenho a plena convicção de que, né, até falando com a minha tia ontem, que é a minha terapeuta, e ela é profeta, e ela falou assim, que Deus, a hora que eu ficar totalmente dele, 100%, imagina que eu já tenho todas essas experiências, mas ainda não tenho a entrega 100%. Ela falou, aí ele vai atrair a pessoa certa pra você. E é verdade, gente, porque se eu entrar num relacionamento com a pessoa errada, ela mata meu relacionamento com o Espírito Santo. E a gente tem que ter, em primeiro lugar, sempre o reino. Então, Deus, Jesus, Espírito Santo, me basta. É essa mentalidade que eu peguei para essa semana, essa mentalidade que eu peguei a respeito de relacionamento. Eu ia falar uma coisa num vídeo e entrei nessa outra, não sei porquê, mas é pra alguém. Então, só vamos, né? Esse vídeo já tá com, sei lá, quase 20 minutos. Vamos deixar, então, a parte 3 para amanhã. Continuando e falando um pouco mais. Então, hoje vamos deixar essa pinceladinha aí de relacionamento e de como, né, ele vai te guiar e vai te falar. Deixa essa pessoa na vida ou não deixa. E vai de você teimar ou não teimar. Se você teimar, você vai ter que aprender. Se você não teimar, você vai se livrar. E é isso, pessoal. E claro que pode acontecer se você se decepcionar, com certeza. Mas ele sempre vai estar lá para te ajudar, para te abraçar e para te amar. Então, ao mesmo tempo que eu me decepcionei muito, foi um momento que eu me conectei com ele de uma forma muito profunda, que foi a forma que eu me senti mais amada por ele, foi agora. Que foi no meu divórcio, foi agora nessa frustração que foi muito forte para mim. E foi o dia que eu me senti mais amada e abraçada de novo por ele. E que eu via que ele tava comigo, assim, 100%. Ele nunca vai te deixar. Essa é a regra. A não ser que você rejeite ele, óbvio, né? Então, como qualquer outro relacionamento. Mas ele nunca me deixou. E é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa da vida. Então, se você ainda não... Se você ainda não tem um relacionamento com ele, por mais que você esteja na igreja, na verdade não precisa nem... Cara, vou falar bem a real, estando na igreja ou não estando, você pode ter esse relacionamento. Se você acreditar, você pode ter. Eu tenho certeza que se você acreditar, aceitar Jesus e crer que o Espírito Santo habita em você, você pode ter esse relacionamento indo ou não na igreja. Porque ir na igreja vai ser ele que vai te levar, que você vai se sentir bem lá. Mas o que conta mais é o teu dia a dia. Por isso que eu sei que ele pode falar com qualquer pessoa que acreditar e que quiser receber ele na vida. É isso, gente. Amanhã é a parte 3, então. Vamos ficando por aqui. Senão fica muito longo. O pessoal quer as histórias todas de uma vez só. Não dá, gente. Não dá. A gente já deu 20 minutos. Então amanhã a gente vai pra parte 2. Sextou, né? Amanhã... A gente faz parte 2, sábado, domingo. Então a gente vai indo cada vez mais nessa série, porque é muita experiência. Vai dar boas sessões de terapia aí também. Fique com Deus. Estejam abertos e recebam ele no coração. Comecem a tentar escutar a voz dele cada dia mais. E amanhã a gente vai para uma próxima etapa, contando mais coisas, para que isso abra a mente de vocês, o coração de vocês, e que vocês consigam também ter as experiências que eu tenho maravilhosa. Não tem coisa melhor. É isso que é desfrutar do reino. Então, que você desfrute, transborde, abunde, que ele faça parte da tua vida, da tua rotina e seja o seu melhor amigo também.
Até amanhã. Beijo.